ler um texto aqui com vocês. E se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 16. Nós vamos ler o verso de número 25 até o 34. Glórias a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Amém, queridos? Graças a Deus estamos aqui no nosso terceiro culto. Iniciamos às 8 da manhã, outro às 10 da manhã. E para encerrar a nossa noite, os das 18h30, o culto das 18h30. Queridos, eu gostaria de, antes de falar desse assunto, dizer a vocês que antes do capítulo 16, houve uma conversa entre Paulo e Barnabé. E Paulo propôs a Barnabé voltar em algumas cidades que eles já tinham passado, a fim de confirmar o ânimo dos crentes, conhecer o estado dos crentes, como eles estavam, como estava a igreja. Interessante lembrar que Barnabé, ele já era conhecido no meio cristão. Barnabé já era conhecido dos apóstolos. Barnabé já era conhecido da igreja de Jerusalém. O seu nome era José, mas os apóstolos mudou o seu nome, chamando de Barnabé, que significa filho do encorajamento ou filho da consolação. Foi o primeiro homem mencionado que vendeu uma propriedade e entregou todos os recursos da venda à igreja de Jerusalém para atender às necessidades daquela igreja. Um homem sincero e que os apóstolos tinham ele com estima. Interessante lembrar que Barnabé foi quem apresentou o apóstolo Paulo aos apóstolos. Foi ele quem referendou, dizendo: olha, receba este homem. Este homem, ele é um crente sincero. Nós vamos lendo a história de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que os crentes, após a morte de Estevão, muitos crentes se refugiaram em outras cidades. E lá eles começaram a pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. E muitas dessas pessoas se convertiam. E os apóstolos chamam Barnabé para ir nessas cidades
verificar como estava a igreja. Sabe quem que ele chama para acompanhá-lo? Paulo. Barnabé, que já era um cristão, que já tinha mais intimidade com os apóstolos, convida o apóstolo Paulo para ir com ele naquela cidade. Naquelas cidades, ver como estavam os cristãos. E vale lembrar também que, passado-se essa primeira visita, passaram-se alguns anos, Paulo agora tenta voltar novamente e chama Barnabé. Vamos voltar àquelas cidades e ver como estão os cristãos. E Barnabé concorda com ele e diz: vamos, mas eu quero levar comigo João Marcos. João Marcos era um discípulo de Cristo, primo de Barnabé. E Paulo agora diz: não, eu não quero levar ele. Eu não quero que ele vá conosco nesta viagem. E Barnabé não gostou daquilo. E houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E Barnabé disse: então vamos fazer o seguinte, eu vou para um lado, você vai para outro. Eu vou para Chipre, que era a cidade de origem de Barnabé. E ele então leva consigo João Marcos. Paulo agora, ele vai para outro lugar. Paulo vai para a Síria. E ele chama alguém para ir com ele. E ele chama Silas. Interessante, queridos, que a história de Barnabé, que já era conhecido da igreja, agora não se vê mais falar neste homem. A história dele termina ele indo para Chipre, para sua cidade natal, confirmar a fé e ver como estava a igreja. Paulo prossegue. Paulo, que era menos conhecido, talvez tinha menos intimidade com os apóstolos, ele agora vai crescendo. Ele vai crescendo e se tornou quem era o apóstolo Paulo. E nós vamos perceber, queridos, que Paulo e Silas vai para essas cidades. E numa dessas cidades, ele conhece quem? Conhece um jovem cristão, chamado Timóteo. E graças a Deus que Paulo foi nessa direção e conheceu aquele moço que se tornaria um pastor das igrejas fundadas por Paulo. E eles vão andando nas cidades, confirmando os crentes, confirmando como estava a fé dos crentes. E num certo dia, eles resolvem ir para uma cidade chamada Filipos, uma cidade importante da Macedônia. Eles chegam naquela cidade e procuram um lugar para orar. A Bíblia vai nos dizer que ele chega próximo a um rio e começa a andar naquele local e procurando um lugar onde eles pudessem dedicar-se à oração. E quando eles estão ali, eles veem algumas mulheres conversando, eles se aproximam, Paulo e Silas se aproximam e começam a conversar com elas. Começa a falar de Cristo, do amor de Cristo, começa a falar da palavra de Deus. E ali havia uma mulher chamada Lídia, que quando ela ouve as palavras de Paulo, a Bíblia diz que ela abriu o coração para as palavras que Paulo estava dizendo. Ela abriu o coração, e Paulo falava de Cristo, falava do amor, falava do reino de Deus. Ela abriu o coração, aceitando aquelas palavras, e a Bíblia diz que ela foi batizada com toda a sua família. E logo após esse ensejo, esse fato, ela mesma insiste com Paulo e Silas para que vão à casa dela, porque era ela uma vendedora de tecido, de púrpura, uma mulher que tinha uma certa condição financeira. E ela propôs para Paulo e Silas que fossem para a casa dela, a fim de que pudesse fazer como que uma base missionária, pudesse almoçar, dormir, tomar banho. A Bíblia vai dizer que ela insistiu com eles dois, e Paulo, depois dessa insistência, aceitou. E ele foi para a casa de Lídia. No dia seguinte, Paulo e Silas levantou e foi para o lugar da oração que eles haviam escolhido. E quando eles estão indo para a oração, a Bíblia diz que uma mulher, uma escrava que tinha um senhor, ela começa a proferir palavras sobre eles, e dizendo: olha, aí esses dois homens estão, e eles vieram a essa cidade anunciar a salvação, e também nos dizer o que devemos fazer para ser salvos. A Bíblia diz que ela fazia isso repetidamente, diariamente. E Paulo saía para a oração e ela saía gritando para todo mundo, dizendo: olha, aí estão esses dois homens, eles vieram aqui
para anunciar a salvação e também nos dizer o que devemos fazer para ser salvo. Mas, num desses dias, a Bíblia diz que Paulo se indignou. E quando ele olhou para aquela mulher, ele viu que ela estava sendo usada por um espírito maligno. Ele abre a sua boca com a autoridade de Deus e diz: em nome do Senhor Jesus, espírito maligno, saia dessa mulher. E a Bíblia diz que imediatamente aquele espírito de adivinhação deixou aquela mulher. A verdade, queridos, que nada, nenhum espírito demoníaco suporta o nome do Senhor Jesus. O poder não está nas minhas mãos. O poder não está em você, não está em mim. O poder está no nome daquele que nos chamou, aleluia, para esta grande obra. E eu quero lembrar para você nesta noite, este nome que está acima de todo nome, aleluia. Eu não falo isso para te emocionar, mas afirmo isso para que vocês ouçam e o mundo espiritual ouça. Este nome, ele está acima de todo nome. Este nome, os demônios não resistem, as enfermidades não resistem. Através desse nome, pessoas são curadas, pessoas são libertadas. Através desse nome, pessoas são levantadas. Através desse nome, pessoas têm um novo rumo, um novo direcionamento. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você, e assim acontecerá com muitas pessoas que moram neste bairro, que moram nos bairros adjacentes. Deus irá fazer uma grande obra. Pessoas serão mudadas, pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Se você pode nesta noite, celebre o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, porque Ele pode fazer muitas coisas. Não é proibido se manifestar no culto. Não é proibido adorar a Deus no culto. Não é proibido você dizer glória a Deus. Não é proibido você dizer eu creio. Não é proibido você dizer em nome de Jesus eu creio. Enquanto você diz isto, os demônios vão batendo em retirada e o nome de Jesus vai sendo exaltado e glorificado. Levante a sua mão direita para o céu, adore o Senhor, aleluia. É uma manifestação de Deus aqui nesta noite. É a unção de Deus que está sobre nós nesta noite. Unção que quebra jugo, unção que cura, unção que salva, unção que transforma, unção que muda, unção que revela mistérios do céu na terra. Aleluia, aleluia. Após Paulo ter expulsado aquele espírito maligno daquela mulher, o seu senhor, o dono daquela mulher, viu os seus lucros cessarem, porque ele ganhava dinheiro em cima daquilo. Quando viu seus lucros cessarem, ele propõe uma revolta contra aqueles dois homens servos de Deus. E eles então começam a dizer às multidões: olha, esses dois homens vieram nos tirar a paz. Esses dois homens vieram provocar tumulto na nossa cidade. Os magistrados, ouvindo isso, propõem, primeiro, açoitar Paulo e Silas. Mas antes do açoite, eles proporam despir aqueles dois homens, para que eles pudessem apanhar, serem açoitados. E disseram: eles deverão ser presos, e coloquem eles no lugar mais seguro da prisão. E outra coisa, prendam as suas pernas. Esta foi a recomendação dos magistrados. E assim fizeram. Açoitaram Paulo e Silas, colocaram eles em uma prisão,
no lugar mais seguro da prisão. Prenderam as suas pernas. Mas a Bíblia diz que à noite eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Aleluia. Machucados, feridos, envergonhados, despidos, presos, eles começam a orar a Deus e a cantar a Deus. Interessante que eles ali não tinham plateia, não tinha curtidas, não estavam preocupados com quantas visualizações teriam. Eles não estavam preocupados com quanto de público teria. A única preocupação deles era em adorar ao Pai, em espírito e em verdade. Aleluia! E a Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, de repente, um terremoto abalou aquela cidade, abalou as paredes, a prisão, ao ponto de soltá-los. Soltou Paulo e Silas, estavam presos, soltaram. E o terremoto alcançou também, o abalo do terremoto alcançou também os outros presos. Quando o carcereiro vê aquilo, ele toma um susto e talvez pensa: todos agora vão fugir. Pega a sua espada e diz: eu vou tirar a minha vida. Paulo vê aquilo e grita: para! Não faças isso! Não faça isso! Nós, por causa desse terremoto, realmente estamos soltos, mas nenhum de nós saiu da prisão. Nós estamos aqui ainda. O carcereiro se aproxima de Paulo e pergunta para ele: o que eu devo fazer para ter isso que você tem? O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo responde para ele: deposite a sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá a salvação e saberá o que é viver de verdade. Aleluia, glória a Deus. Viver de verdade independe do momento que você esteja vivendo. Quando se tem a salvação, você vive de verdade, porque você vive um propósito que o teu Criador propôs para você na terra. O verdadeiro cristão, diante de tristeza, ele está alegre. O verdadeiro cristão, mesmo na pobreza, ele enriquece a muitos. O verdadeiro cristão, mesmo nada tendo, ele diz: eu tenho tudo, aleluia, glória a Deus. Mesmo perdendo, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E vale salientar, aliás, o vitorioso no céu é o perdedor na terra. O vitorioso no céu é aquele que perde aqui na terra. Ele é capaz, o verdadeiro cristão, ele é capaz de enfrentar qualquer coisa, pois os seus olhos não estão fixos nas circunstâncias, os seus olhos estão fixos em Cristo, aquele que pode todas as coisas. O verdadeiro cristão entende que não são as circunstâncias que modam a sua vida, pois o seu olhar está no Todo-Poderoso. Ele entende que talvez ele possa estar passando por uma fase, talvez ele está chorando hoje, mas ele entende que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, e ela vem ao amanhecer.
Aleluia. Glória a Deus. Depois disso, o carcereiro creu, foi batizado ele e toda a sua família. Agora a cidade entende que aqueles dois homens eram homens de Deus e querem soltá-los. E Paulo diz: fomos envergonhados publicamente, fomos injustiçados publicamente. Então, nós também queremos que publicamente declarem que nós não devíamos nada. Chame os magistrados. Queremos que os magistrados declarem que nós não devemos nada. E assim aconteceu. Os magistrados declarou que eles não deviam nada. Não saíram pela porta dos fundos, saíram pela porta da frente. Aleluia, porque Deus, muitas das vezes a justiça, ela pode demorar na sua visão. Mas é o seguinte, a justiça de Deus, ela é extraordinária, ela não falha. Aleluia, glória a Deus. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, dizendo: meu Pai, eu já entreguei isso nas suas mãos, eu estou esperando. Fica tranquilo, Deus está observando tudo, nada foge do controle de Deus. Ele está trabalhando ao teu favor. Levante a sua mão direita. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na vida da sua família, Ele está trabalhando na vida do teu filho, Ele está trabalhando no teu ministério, Ele está trabalhando nas tuas finanças. Ele é o teu Deus. A justiça de Deus está chegando sobre a sua casa, sobre a sua família. Celebre a Deus nesta noite, porque Ele é fiel. Deus soltou Paulo e Silas enquanto oravam e cantavam. Queridos, Deus nos quer como cooperadores nesse mistério da vontade dEle se manifestando na terra através das nossas orações. Deus nos quer como cooperadores. Preste atenção numa coisa: Deus opera na terra através de nossas orações. Nós temos que crer nisso. Por causa da decisão de Deus de operar na terra por intermédio de nossas orações e ações, até o envio de trabalhadores da colheita não pode ser considerado algo que acontece automaticamente. O próprio Cristo diz em Mateus capítulo 9, versículo 38: orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Ele pode a qualquer momento levantar obreiros, mas Ele diz: eu quero que vocês participem disso, eu quero que vocês peçam para que eu responda. Olha que coisa extraordinária. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco. Pastor, eu não sei nem orar. É você mesmo. O diabo tem dito para você que Deus não ouve as suas orações, e eu quero declarar isso para você hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo as suas orações, aleluia, e no tempo certo a resposta de Deus virá na sua vida, com terremoto ou sem terremoto, mas que ela virá, porque Ele é fiel, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você pode, celebre a Deus nesta noite, aleluia. Precisamos entender que o nosso soberano Deus, por razões que só Ele conhece, programou o mundo desse modo, para que muito que é realmente sua vontade se torne possível, com base nos nossos atos, nossas atitudes e nossas orações. Enquanto oramos, há uma manifestação do céu na terra, mesmo que pareça invisível. Enquanto você ora, há uma manifestação do céu na terra. Milhares e milhares de manifestações do céu na terra aconteceu e acontecem.
em resposta à oração do povo de Deus. Deus quer que nós sejamos participantes neste mistério. Ele quer responder às nossas orações. Ele quer ter você como um parceiro nesta obra. À medida que passamos tempo com Deus, nos relacionamos com Ele, oraremos segundo o coração dEle. Sabe o que acontece hoje muito? Tem muitas pessoas que passam muito tempo pedindo coisas para Deus que não estão no coração de Deus. Olha, vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Pedem coisas que estão no coração de vocês, não no coração de Deus. Deus, minha gente, Ele decidiu trabalhar por meio de nossas orações. Eu acredito que sou resposta de Deus para esta geração. Resposta de oração. Eu acredito que a nossa comunidade, nós somos resposta de Deus a essa terra, para esse bairro. Eu creio nisso. Eu creio nisso, para este bairro, para esta região, para essa cidade. Eu não vou me atrever para esse Brasil nem para o mundo. Eu vou dizer para esse bairro, para essa região e para essa cidade, tá bom. Nossa, que falta de fé. Deixa eu, o problema é meu, com falta de fé. Eu creio que eu sou resposta para esse bairro. Meu negócio é com esse bairro. Meu negócio é para essa região. A minha oração diária é para que Deus salve pessoas no residencial Jundiaí 1, 2. Vai dando glória a Deus aí, diga eu creio. Vai confirmando isso. A minha oração é que Deus salve pessoas no residencial Jundiaí 1, 2. No Almerina Chaves, no Varjão, no Novo Horizonte 1, 2. Aleluia. No Fazenda Grande, no Medeiros, no Eloy Chaves. Aqui nessa região de Itupeva. Esta é a minha oração, que Deus invada com graça e poder e arrependimento na região oeste de Jundiaí, incendeie essa cidade e que Ele venha e responda, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo e prepara uma igreja vibrante para ir morar no céu com Ele. Se você crê nisso, celebre, diga amém, diga eu creio, diga em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se orarmos a Deus, se cantarmos a Deus, muitas de nossas prisões cairão por terra. Preste atenção nisso. Existem muitas pessoas presas. Aconteceu um fato na vida dela. Ela não está presa como Paulo, numa prisão e preso os pés. Mas existe uma prisão no espírito dela. Aconteceu um fato que marcou tanto. E ela está presa àquele fato. Ela gira e lembra daquele fato. Ela fala e lembra daquele fato. Ela anda e lembra daquele fato. Tudo que ela faz gira em torno daquilo. Se você orar, cantar louvores a Deus, abrir o seu coração, esta prisão hoje, ela vai cair por terra e você vai ser solto. Aleluia. Deus não quer você preso, Deus te quer solto, Deus te quer livre, porque você tem um futuro brilhante. O diabo tem dito para você que você não passa de um determinado lugar, mas a sentença do diabo, ela foi rasgada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e você tem um futuro brilhante na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. Celebre a Deus por isso. Aleluia, 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 aleluia. São correntes que te prendem e que prejudicam você andar, progredir e alcançar o seu melhor potencial. Aleluia, através da oração,
essa corrente ela vai ser quebrada. E você vai andar, aleluia, você vai correr, aleluia, você vai andar, não nos caminhos que o mundo está direcionando você vai andar no caminho que Deus, quando criou você, escreveu para você, aleluia, você é uma criação de Deus, aleluia, você foi engenhado por Deus, você foi arquitetado por Deus, a tua vida é de Deus, a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, aleluia. Alabaxere calabas, alabacalabarras. Aleluia. Existem impedimentos que só sairão da frente através da oração. Existem impedimentos na vida de muitas pessoas que impedem elas de andar, de trilhar, de avançar. Eu declaro hoje em nome do Senhor Jesus Cristo que muitos impedimentos hoje aqui vão cair por terra. Você vai se levantar, aleluia, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Há um mover de Deus sobre esse lugar nesta noite. Aleluia, 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 glória a Deus. Existem impedimentos que cairão por terra hoje. Existem pessoas que estão com impedimento nos olhos. Essas escamas cairão por terra nesta noite e você vai passar a enxergar melhor. A tua visão vai ser ampliada pelo poder que há no nome de Jesus. Se orarmos segundo a vontade de Deus, as respostas virão, as prisões cairão e os impedimentos sairão. Aleluia. O mundo está cheio de pessoas que precisam ser alcançadas por Deus, e elas serão alcançadas através das nossas orações. Jesus disse no modelo de oração que ele nos ensinou. E o modelo de oração que ele ensinou, a oração termina assim: teu é o poder e a glória para todo sempre. Preste atenção nisso. Se a resposta vai vir com silêncio, com brisa, com terremoto, com chuva, com vento, isso aí é com quem tem todo o poder. O nosso negócio é clamar e chamar pelo nome daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Entenda que não é por você, não é o teu poder, não é a tua força, não é a força do teu braço, não é a tua sabedoria, não é a tua inteligência, mas é o agir de Deus, é o poder de Deus que vai ser manifestado na sua casa, na sua família. Aleluia. O poder de Deus vai encontrar aquele filho, aquela mãe, aquele esposo. Ele vai encontrar aquela pessoa, vai sacudir ele, vai limpar os olhos, aleluia, vai encher do Espírito Santo, e ele será um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Se coloque de pé onde você está. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Nem sempre acontecerá o terremoto em resposta à sua oração. Nem sempre. Nem sempre. Nós não temos que nos preocupar orando, pedindo terremoto. Entendo o que prego. Nós temos que orar pelo desejo da comunhão com Deus. Aleluia, 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 aleluia.
As cadeias que te cercam vão cair. Você consegue cantar o coro dessa canção aí? Consegue cantar? É o coro dessa canção aí. Aleluia, cadeias vão cair aqui nesta noite. Você crê nisso? Irmão, vai adorando a Deus aí, porque é um mover espiritual sobre esta casa. Vai adorando a Deus aí. Aleluia, vai exaltando o nome do Senhor aí, porque cadeias vão cair, aleluia, por terra aqui nesta noite. Vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Não nos preocupemos em orar pedindo terremoto, mas oremos pedindo comunhão. Oremos pelo desejo do relacionamento. Oremos pelo anseio desesperado da presença de Deus. Oremos para que Ele manifeste a sua vontade aqui na terra.